Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Veremos hoje algo sobre essa data que foi celebrada durante muitos anos, porém hoje não há mais motivos para ser, ao se tornar agora apenas uma data histórica, no qual houve a formalização para acabar com a escravidão no país, porque o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, tem mais a oferecer. De fato, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea para libertar os escravos, ocasião em que seu pai, Dom Pedro II, estava na Europa em tratamento de saúde. Foi quando, a partir da década de 70, no século passado, que movimentos negros conseguiram instituir o Dia da Consciência Negra para sinalizar a participação dos negros em sua emancipação. E o dia 20 de novembro foi escolhido para isso, por ser o dia em que Zumbi foi executado. Dessa forma, a data de 13 de maio representaria a abolição como uma generosidade da elite branca e colocando a princesa Isabel como a sua personagem principal. Porém, o 20 de novembro homenageia a Zumbi como personagem principal e o Quilombo de Palmares, um símbolo de resistência e combatividade negra, porque não foram passivos em relação à escravidão no país. E assim, essa data entrou no currículo escolar e no calendário nacional. Mas qual o valor agora da data de 13 de maio para o Brasil? Essa data pode ter um valor histórico no momento em que o movimento abolicionista conseguiu concretizar o sonho de ter um país livre da escravidão. E claro que grupos negros lutaram para isso, não se mantendo passivos, mas ativos durante o processo. Nisso, o 20 de novembro é importante para o país. Porém, teve uma ação anterior que surgiu antes do dia 13 de maio e se concretizou nessa data. Assim, tem um valor histórico. Lembremos que a comemoração de Tiradentes, em 21 de abril, só se tornou possível com a independência do Brasil, pois antes disso, Tiradentes não era homenageado como herói, por ter sido considerado como traidor da pátria colonizada por Portugal. Zumbi também foi tido como inimigo a ser combatido e por isso foi executado. Mas os movimentos negros lutaram por seu reconhecimento como líder de resistência e porque não podemos afirmar que ele é um dos heróis de nossa história. E o que a Lei Áurea proporcionou para a população negra no país na época? Essa lei serviu para libertar cerca de 700 mil escravos que ainda viviam no país e impedir o regime de escravidão definitivamente. Entretanto, essa lei não resolveu muito porque não trouxe uma inclusão social que favorecesse a integração deles na sociedade brasileira. Eles foram libertos e retirados das fazendas e demais locais em que viviam, com as roupas do corpo, sem dinheiro, sem saber ler e escrever, sem roupas, sem casa e abandonados à própria sorte. Infelizmente, nem a república que substituiria a monarquia resolveu esse problema, deixando o povo negro desamparado. Por isso, os quilombos eram uma forma de inclusão, mesmo que precária e sem auxílio do governo. E hoje, em pleno ano de 2022, a situação dos negros no país continua um caos. O analfabetismo e o desemprego entre negros é muito gritante. A violência e injustiça contra os negros também é muito maior, segundo pesquisas. E o racismo também continua a ser uma realidade dura e crua, mesmo havendo leis contra essa atitude desumana e que acaba não sendo respeitada. O professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira, em 1971, propôs que o 13 de maio fosse tido como o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, para oficializar a falsa liberdade concedida na época. E hoje, 134 anos depois da data da abolição da escravatura, as taxas de desemprego, da miserabilidade, dos altos índices de morte, do flagelo e da violência praticadas contra o povo negro continuam alarmantes. Por isso a importância do 20 de novembro. E voltamos agora à questão de em que esse tema se relaciona com a Bíblia. Infelizmente, desde a aurora dos tempos, os povos aprenderam a fazer escravos para se utilizarem gratuitamente de sua mão de obra. E é um fato que ocorre até hoje, em pleno século XXI. E assim se fazia escravos com guerras e, com o tempo, com dívidas não pagas, invasões e caçadas para fornecer escravos para outros grupos e nações. E a Bíblia
mostra situações de escravidão que ocorriam na época e não se fecha a esse triste período da humanidade. No começo do livro de Gênesis, não se observa Deus instruindo o ser humano a praticar a destruição contra a natureza, contaminando e poluindo, e nem mesmo escravizando seus semelhantes. Assim, vejamos o que temos em Gênesis 1, 27 a 30. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E cuidai-a. E zelai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alguma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Vemos pelo relato de que Deus ordenou ao ser humano cuidar e zelar pelo ecossistema, porque tudo deve ser para mantimento, manutenção, e não para exploração danosa que extermine, contamine e polua. E não se observa que o ser humano deveria escravizar o seu semelhante para isso. Porém, o tempo passa e os povos antigos aprenderam a usar da escravidão conforme seus próprios interesses. E vemos no próximo relato bíblico uma forma em que se conseguia escravos. É Gênesis 14, 8 ao 16. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Leão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elissar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e de todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mane, morreu, irmão de Escol, irmão de Ana. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Temos assim os interesses dos reis que venceram essa guerra. Eles levaram os pertences e as pessoas, e porque as pessoas, para usar delas como escravas. No próximo texto que abordaremos, é possível observar que a prática da escravidão era uma realidade na vida de Abraão, porque em Ur dos Caldeus, onde era habitante, já era uma prática costumeira, e como um bom filho da terra, era uma realidade aceita sem problemas. É o que menciona Gênesis 16, 1 a 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarão a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O relato menciona que Abrão tinha uma serva, escrava, que lhe dera a posse a Sarai. E não pode ser negado que Abrão não tivesse apenas a Agar, mas mais escravos e escravas. Claro que Deus tinha um desejo de começar a formação de um novo povo, e das pessoas mais acessíveis na época, Abrão foi essa pessoa. Isso porque a escravidão se tornara uma realidade para com todos os povos, e dessa forma, para achar alguém que fosse contrário, seria difícil. Por isso, era necessário um início para corrigir essa forma de corrupção humana que se manteve no decorrer de toda a humanidade. Até hoje acontece, infelizmente. Tempos depois, o neto de Abrão, Jacó, também se tornou possuidor de escravas. É o que relata Gênesis 29,
versículos 23 e 24, 28 e 29. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Assim, Jacó, além de tomar 2 mulheres para si, ainda ganhou 2 servas, escravas, para que servissem as suas 2 mulheres, e também assim como aconteceu ao gerarem filhos para ele. Nas épocas dos reis Saul, Davi, Salomão e os reis posteriores dos reinos de Israel ao norte e Judá ao sul, a presença de escravos também era uma realidade devido às guerras que ocorriam. E quando chegamos ao período terreno de Jesus, a escravidão também era uma dura realidade. O Império Romano controlava várias nações invadidas, inclusive os judeus. E negar-se a pagar os tributos a César era motivo para que membros de famílias fossem levados para serem vendidos como escravos. E o mais triste nessa história é que Êxodo 21, versículo 2, relata que se um hebreu comprasse um hebreu como escravo, ele deveria libertá-lo após um período. Vejamos. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. E se um hebreu roubasse outro, Gênesis 22, versículo 3, a parte B, faz a seguinte instrução. O ladrão certamente dará indenização. Se nada possuir, será então vendido por seu furto. Virava assim um escravo. E o que mais chama a nossa atenção é sobre a intervenção que Paulo fez a Filemão para que soltasse seu escravo Onésimo e o tornasse um ser humano livre. É o relato de Filemão, versículos de 9 a 21. Vejamos. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti propriamente deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Nesse relato, Paulo intercede para que Filemão, como discípulo de Cristo Jesus, liberte seu escravo Onésimo. Ele pagaria qualquer preço que eu tivesse prejudicado, porque era melhor que ele estivesse com ele, o ajudando na obra, do que mantido preso à sua casa. E, infelizmente, no decorrer dos séculos, vários povos mantiveram escravos para usar de sua mão de obra. E o mais triste nessa história é que vários cristãos e até mesmo líderes religiosos não viam mal algum em ter escravos para si. De fato, há quem se utilize de trechos bíblicos, distorcendo-os para provar a escravidão. Jesus mesmo advertiu contra esse mal em João 8, 34 e 36. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creio que Jesus veio com muito maior profundidade do que podemos imaginar. Libertar as pessoas da escravidão física e principalmente da alma. Porque sendo escravo do pecado não se liberta nem da física. Deus também não aceita que o ser humano escravize outro ser humano, porque Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. E não se trata alguém dessa forma, porque qualquer ser humano, de qualquer raça, é semelhante a Deus. Gênesis 1, versículo 26, a parte A e o 27, menciona esse fato.
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E se Deus criou o ser humano como sua imagem e semelhança, por que então o ser humano escraviza o seu semelhante? Isso é corrupção humana. No nosso caso, como membros do povo chamado metodista, devemos saber que John Wesley combateu o mal da escravidão, lutando contra essa imoralidade do qual a Inglaterra enriquecia. Alguns dias antes de morrer, ele incentivou o político William Wilberforce para que lutasse pelo fim da escravidão, além de que os metodistas enviaram uma petição assinada por milhares pedindo o fim da escravidão em todo o mundo sob o domínio inglês na época. Vejamos o conteúdo da carta que John Wesley escreveu em 24 de fevereiro de 1791 para William Wilberforce, que lutava pelo fim do tráfico de escravos na Inglaterra e em todas as suas colônias pelo mundo. Estimado Senhor, a menos que o poder divino tenha criado o Senhor para ser nosso Atanásios contramundo, não vejo como o Senhor pode ser bem-sucedido em seu glorioso empreendimento, opondo-se à vilania execrável que é o escândalo da religião, da Inglaterra e da natureza humana. A não ser que Deus o tenha criado para esta tarefa, o Senhor será arruinado pela oposição de homens e demônios. Todavia, se Deus é pelo Senhor, quem pode ser contra o Senhor? São todos eles, juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Vá em frente, em nome de Deus e na força do seu poder, até que mesmo a escravidão americana, a mais vil já vista debaixo do sol, desapareça ante o seu poder. Lendo esta manhã um tratado escrito por um pobre africano, eu fiquei particularmente impressionado com a circunstância em que um homem que tem a pele negra, em sendo prejudicado ou ofendido por um homem branco, não pode responder, uma vez que é lei em nossas colônias que o juramento de um negro contra um branco não vale nada. Que vilania é essa? Que aquele que guiou desde a juventude possa continuar a fortalecê-lo nisto e com todas as coisas. É a oração, caro Senhor, de seu servo afetuoso John Wesley. E 6 dias depois, em 2 de março de 1791, John Wesley foi recolhido pelo Senhor. E foi só em 1807 que o parlamento inglês aprovou o Abolition Act, Ato de Abolição, que proibiu o tráfico de escravos na Inglaterra. Porém, a abolição da escravidão só ocorreu em 1833. Em 1826, a Inglaterra impôs ao Brasil que ele deveria parar com o tráfico de escravos em 3 anos. E em 1831, a Lei Feijó proibiu o tráfico e deveria libertar os escravos trazidos após essa data. Entretanto, essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque só funcionou no papel. Isso porque o tráfico de escravos continuou até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas a abolição da escravatura no Brasil só veio, como já abordado, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. De fato, a luta pela libertação da escravidão já ocorria com grupos negros há muito tempo. E essas leis eram mais marcos históricos do que um fato. Por isso, o 20 de novembro expressa a realidade que era negada. A luta continua e assim, irmãos e irmãs, oremos, nos conscientizemos e façamos a nossa parte para um mundo melhor. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, Tu sabes o quanto parte da população terrestre tem sofrido devido à escravidão que ainda ocorre. É uma realidade vergonhosa, Senhor, onde as pessoas têm sofrido. A escravidão ocorre em vários lugares do mundo. Pessoas estão sofrendo este mal que infelizmente ocorre desde a aurora dos tempos. Assim pedimos a Tua intervenção, Teu agir, Senhor, abençoando para que haja uma conscientização, para que as pessoas continuem a lutar por um mundo melhor e que este mal termine na face da terra, para que não haja mais nenhum tipo de escravidão.
para que as pessoas sejam libertas. Infelizmente, pessoas continuam ainda sendo escravizadas por outras. Por isso, pedimos a tua misericórdia e a tua ação nesta hora e nesse momento, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.